Bem-vindos ao curso de Teoria Geral dos Contratos. Nós realizaremos uma exposição teórica sobre a parte geral dos contratos, de caráter inovador, transdisciplinar, com apoio das ciências comportamentais, com apoio das ciências econômicas, também fortemente baseada no direito comparado, na história do direito. Nós abordaremos vários casos decididos na justiça brasileira e estrangeira. Nós vamos fazer referência à melhor doutrina nacional e estrangeira sobre o assunto. O foco é uma exposição teórica sobre as normas da parte geral dos contratos. Por que isso? Porque o objetivo é servir como um material de apoio ao aluno para que o aluno tenha um subsídio teórico, de forma que eu possa me concentrar nas minhas aulas na abordagem de problemas, de aspectos práticos, com casos concretos. Um dos meus objetivos é reduzir o tempo dedicado às aulas expositivas em sala de aula, por meio dessas aulas através do vídeo. Espero que vocês gostem dessas aulas e que seja bastante produtivo. Na aula de hoje, nós vamos lidar com o conceito de contrato e de por que o ordenamento jurídico regula os contratos. Bem, o conceito de contrato. O contrato pode ser definido de forma simplificada como um acordo de vontades quanto a determinados termos ou cláusulas contratuais. Existem algumas consequências da definição adotada. A primeira delas, o contrato não é o documento que o representa, ainda que, na linguagem do senso comum, seja frequente o uso da expressão assinar o contrato. Então, no senso comum, a gente diz, assine o contrato. Mas o que a gente está assinando, na verdade, não é o contrato. É um documento que representa os termos do contrato. O contrato em si, ele é uma entidade abstrata, ele é o acordo de vontades em relação a determinados termos ou cláusulas contratuais. Agora, a segunda consequência da definição adotada. Logo, o contrato, acordo de vontades quanto a determinados termos ou cláusulas, pode estar completamente representado por um único documento, por vários documentos ou por nenhum documento. Então, a gente pode ter um contrato completamente oral, não tem nenhum documento representando o que foi acordado. Salvo algumas ressalvas, né? Existem alguns tipos de contrato que não podem ser feitos de forma oral. Mas, a princípio, se não existe nenhuma ressalva legal, ele poderia ser um contrato completamente oral. Difícil é provar depois o que foi acordado. O contrato pode ser parte dele oral, parte dele representado por algum tipo de documento. O contrato pode ter algumas cláusulas acordadas em um documento, algumas outras cláusulas acordadas num outro documento apartado. Então ele não precisa de estar contido num único documento, né? Ele não precisa de estar representado por um único documento. O que foi acordado pode estar representado por vários tipos de documentos apartados, separados uns dos outros. E, finalmente, a terceira consequência da definição adotada é a de que existem contratos em que parte das cláusulas contratuais foram acordadas de forma oral, enquanto as demais foram registradas em um ou mais de um tipo de documento, que é um desdobramento daquela segunda consequência que eu acabei de explicar. Bom, a próxima pergunta que a gente tem que se fazer é o porquê as pessoas firmam contratos. O principal motivo é a realização de trocas mutuamente vantajosas. Bem, isso é um motivo básico quando a gente faz uma análise matemática. A gente percebe que a realização de trocas mutuamente vantajosas é o que motiva as pessoas a realizarem, né, então, esses contratos. E isso é um fato básico da natureza. Eu citei aqui o Matt Ridley.
No livro dele, ele explica que existem evidências de que a espécie humana é única em sua capacidade de extrair o máximo proveito dos ganhos do comércio. Né? Então, se a realização de trocas mutuamente vantajosas é algo tão bom, por que nenhuma outra espécie realiza essas trocas, pelo menos não na extensão dos seres humanos? Porque existem diversos custos para a realização dessas trocas e existem indícios de que os seres humanos são a única espécie que conseguiu, através de adaptações, mecanismos psicológicos, superar esses custos para a realização dessas trocas mutuamente vantajosas. Quem tiver interesse pode pesquisar mais a fundo a questão dos ganhos do comércio, a questão da chamada vantagem comparativa, que vai dar um subsídio para entender o porquê, né, da motivação da realização de contratos. Bom, reações do ordenamento jurídico ao fenômeno dos contratos. Bem, eu tenho pressuposto que o contrato ele é uma realidade empírica que precede ao direito. Então, desde que o ser humano ele adquiriu certa capacidade cognitiva para realizar essas trocas mutuamente vantajosas, então o ser humano, né, o chamado Homo sapiens, ele realiza essas trocas, né, desde há muito tempo. Né, desde que a espécie adquiriu essas capacidades, né, cognitivas, essas trocas, esses acordos, né, que fundamentam essas trocas mutuamente vantajosas, eles são feitos. Então, esses contratos eles existem, né, no mundo, na realidade empírica. A questão é o seu reconhecimento pelo direito, pelo ordenamento jurídico. Isso vem a posteriori, vem depois. E o ordenamento jurídico ele pode ter diferentes tipos de reações a esse fenômeno empírico dos contratos. O primeiro tipo de reação que o ordenamento jurídico ele pode ter ao fenômeno dos contratos é uma reação de indiferença. Por exemplo, o acordo entre o marido e a esposa para a divisão dos afazeres domésticos. O direito ele praticamente ignora esse tipo de acordo, né? Ele não dá um apoio, mas ele também não rechaça esse tipo de acordo, ele simplesmente é indiferente para o direito. Essa é a reação que o ordenamento jurídico tem em relação a esse tipo de acordo. Tá? Pode ser extremamente relevante para as partes que fizeram aquele acordo ali, mas aquele fenômeno empírico ele não é reconhecido pelo direito. Então, a reação do ordenamento jurídico àquele tipo de acordo ali é uma reação de indiferença. Outro tipo de reação que o ordenamento jurídico pode ter é uma reação de hostilidade. Por exemplo, o acordo entre parceiros para o cometimento de um crime. Aqui, o ordenamento jurídico ele reconhece aquela realidade empírica ali, aquele acordo, só que ele não quer dar apoio àquilo dali. Muito ao contrário, ele quer rechaçar, ele quer impedir, desincentivar aquele tipo de acordo. Então, o ordenamento define aquele acordo ali como algum tipo de crime, coloca penas. O contrato, sob o ponto de vista não do direito penal, mas do direito civil, né? O contrato ele é absolutamente nulo, inválido. Nenhum dos contratantes pode entrar com uma ação na justiça exigindo que o juiz condene a outra parte a cumprir o que foi acordado. Então, quer dizer, a reação do ordenamento jurídico, aquele acordo ali, é uma reação de hostilidade. Um terceiro tipo de reação que pode existir é o que a gente poderia apelidar de um apoio envergonhado. Quer dizer, o ordenamento jurídico reconhece aquilo dali, dá até algum tipo de suporte, mas não muito. É um apoio que a gente poderia apelidar de envergonhado. Por exemplo, o Código Civil Brasileiro, no artigo 814, sobre as dívidas de jogo. Vamos ver o que o artigo 814 diz. Ele diz o seguinte: as dívidas de jogo
ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Bom, o que isso significa? Eu fiz um contrato, de jogo, de aposta, perdi aquilo dali, o meu credor ele não pode entrar com uma ação na justiça para exigir que eu faça o pagamento. Então, nesse ponto, o ordenamento jurídico não está dando um apoio ativo para o meu credor. Por outro lado, imaginem que eu paguei voluntariamente a minha dívida. E agora eu acho que eu fiz um pagamento indevido, porque o ordenamento jurídico não deveria reconhecer aquilo dali como válido, e eu quero cobrar de volta a dívida que eu paguei. E entro com uma ação na justiça para exigir de volta a devolução daquilo que eu paguei. Eu não posso. O ordenamento jurídico não vai acolher a minha pretensão de restituição daquilo que eu paguei. Então, de certa forma, o ordenamento jurídico reconheceu aquela minha dívida de jogo. Finalmente, um quarto tipo de reação do ordenamento jurídico àquele fenômeno empírico, dos contratos, é uma reação de forte apoio. Por exemplo, nos contratos lícitos em geral, como a compra e venda, a locação, etc., o ordenamento jurídico dá todo o seu apoio àquilo que foi contratado ali, acordado entre as partes. Então a parte pode entrar, se sentiu prejudicada, pode entrar com uma ação na justiça para exigir os seus direitos com base naquele contrato, e o ordenamento jurídico vai fornecer apoio através do aparato estatal para aquele contrato. Bem, vamos lidar agora com os objetivos do direito contratual. Para que existem aquelas normas ali? Se o ordenamento jurídico reconhece o fenômeno empírico dos contratos e dá certo apoio, tudo bem, isso a gente viu que o ordenamento jurídico faz isso. Mas por quê? Por que regular? Se as partes já fazem aquilo, naturalmente, já têm a tendência, a predisposição a realizar contratos, que são a base dessas trocas mutuamente vantajosas, então, a princípio, o ordenamento jurídico não precisaria de fazer nenhum tipo de intervenção. Se o ordenamento jurídico faz uma intervenção e regula aquilo dali, aquele fenômeno ali, é porque ele acredita que isso vai trazer um bem maior. Então, quais seriam os objetivos da elaboração daquelas normas contratuais? O primeiro objetivo ali, daquelas normas contratuais fornecidas pelo ordenamento jurídico, é proteger as legítimas expectativas das partes e fornecer incentivos adequados ao cumprimento. Esse objetivo ele é especialmente relevante naqueles contextos em que os mecanismos informais para incentivar o cumprimento de contratos eles falham ou não são suficientes. Então, por exemplo, numa comunidade relativamente coesa, pequena, em que as pessoas se conhecem, elas estão recorrentemente realizando contratos entre si, mecanismos informais de sanções sociais informais são muito fortes. Então, se o contratante descumpriu a sua palavra para com o outro, esse outro se sentiu prejudicado, pode se recusar a contratar com aquele contratante inadimplente no futuro. Então, o medo de perder futuros contratos com aquele outro sujeito pode fornecer incentivos suficientes para aquele sujeito devedor cumprir o contrato. Um outro mecanismo informal que fornece incentivos ao cumprimento é o mecanismo de preservação da reputação. Então, aquele contratante que recorrentemente descumpre a sua palavra, ele pode ganhar a fama de um mau pagador. Então, para evitar que a sua reputação seja manchada, ele tem incentivos suficientes para cumprir o contrato. Bom, isso funciona bem numa comunidade pequena e coesa, mas imaginem trocas entre estranhos numa sociedade com milhares de indivíduos. Talvez essas sanções sociais informais não sejam suficientes para incentivar o cumprimento do contrato.
E aí entra o ordenamento jurídico e a necessidade dessa intervenção do ordenamento jurídico do Estado para fornecer uma proteção adicional em relação àquelas sanções sociais informais, protegendo assim as legítimas expectativas das partes contratantes e fornecendo incentivos adequados ao cumprimento do contrato. O segundo objetivo do direito contratual é evitar que as partes se vinculem a um contrato que não reflita a vontade das referidas partes. Vejam bem, o contrato ele de fato vai ser mutuamente vantajoso para as partes se ele refletir com fidelidade aquilo que a parte gostaria que ocorresse. Mas pode ser que o contrato não reflita a vontade ideal de ambas as partes. Podem existir alguns tipos de falhas, por exemplo, falhas informacionais. Pode ser que uma das partes não esteja plenamente informada sobre todas as circunstâncias relevantes para a realização daquele contrato. E isso pode levar ela a realizar um contrato que não vai lhe trazer benefícios, não vai lhe trazer vantagens. Então, o ordenamento jurídico não vai querer jogar o seu apoio para aquele contrato, porque ele vai prejudicar pelo menos uma das partes. Um outro tipo de problema, que pode fazer com que aquele contrato não reflita, a vontade que aquela parte teria emitido em condições ideais. Pode ser que ela tenha sido pressionada, ela realizou aquele contrato com medo de sofrer alguma consequência negativa se não desse o seu consentimento, não desse a sua concordância com aquele contrato ali. Então, obviamente, nesse caso, o ordenamento jurídico não vai dar o seu apoio àquela relação contratual ali, porque ele não reflete com fidelidade a vontade que ele teria emitido em condições ideais de plena liberdade, sem nenhum tipo de pressão ou medo. Às vezes, o sujeito sofre de algum tipo de deficiência mental, algum tipo de falha transitória de racionalidade, e, nesse caso, o contrato também não reflete a vontade que ele teria tido em condições ideais de plena racionalidade. Nesse caso, o ordenamento jurídico não vai dar apoio àquela relação contratual. Ele só vai apoiar a relação contratual se de fato ela refletir com fidelidade a vontade daquelas partes. Um outro objetivo das normas contratuais é reduzir os custos de transação, ao, por exemplo, complementar as lacunas do contrato com normas que provavelmente refletem a vontade das partes. Então, isso é um grande objetivo do direito contratual. Se não existisse um ordenamento jurídico fornecendo normas para complementar as lacunas do contrato, qual seria a consequência? Toda vez que as partes fossem contratar, elas teriam que regular minuciosamente todos os aspectos do seu contrato. Para todas as eventualidades, todas as circunstâncias que poderiam ocorrer, elas teriam que regular aquilo minuciosamente. Isso poderia aumentar enormemente os seus custos de transação. Então, o ordenamento jurídico, ao fornecer um quadro regulatório que reflete, na maioria das vezes, o que as partes gostariam que fosse inserido no seu contrato, o ordenamento jurídico, dessa forma, estará reduzindo os seus custos de transação, facilitando a realização de futuros contratos. Então, esse é um grande objetivo das normas contratuais. E, finalmente, um outro objetivo que a gente consegue discernir naquelas normas contratuais é o objetivo de distribuir de forma justa
os prejuízos sofridos pelas partes quando a relação contratual, por algum motivo, não se desenvolve da maneira esperada. Então, obviamente que as partes, quando elas querem realizar um contrato entre si, elas querem ser beneficiadas. Mas, por uma série de eventualidades, circunstâncias, pode ser que aquele contrato se revele como algo prejudicial para ambas ou para uma delas. E aí, nesse caso, o ordenamento jurídico ele vai procurar distribuir esse prejuízo aí que uma ou ambas vão sofrer com aquele contrato. Obviamente, levando em conta o risco assumido pelas partes contratantes, levando em conta a responsabilidade das partes contratantes em não ter previsto ou evitado aquela situação que levou ao prejuízo. Levando em conta todos esses fatores, o ordenamento jurídico vai decidir se aquela parte vai continuar vinculada ao contrato ou não, os termos em que ela vai continuar vinculada ao contrato, e realizando uma alocação dos prejuízos aí daquela relação contratual de forma justa e equilibrada. Finalmente, como um último tópico a respeito da parte geral dos contratos, nessa aula introdutória, a gente tem que lidar com a localização das normas relacionadas à parte geral dos contratos na legislação brasileira. E aqui, gente, eu separei normas contratuais dentro do Código Civil e fora do Código Civil. Dentro do Código Civil, obviamente, o principal local onde estão as normas contratuais é dentro do título 5 do livro 1 do Código Civil, denominado dos contratos em geral, que vai dos artigos 421 até o artigo 480. Esse livro 1 do Código Civil é o livro que lida com o direito das obrigações. Então está dentro do livro do direito das obrigações, lá no título 5, chamado dos contratos em geral, artigos 421 até o 480. Foi neste local que o legislador resolveu apresentar as normas relativas à parte geral dos contratos. Logo em seguida, no título 6, a gente tem dos contratos em espécie, compra e venda, locação, corretagem, transporte, depósito, dentre outros tipos de contratos em espécie. Mas as normas da parte geral dos contratos estão ali, no título 5. Bom, mas é só ali? Não. A gente encontra também normas que se aplicam aos contratos em geral dentro da parte geral do Código Civil, especialmente ali dentro da categoria dos negócios jurídicos, que vai do artigo 104 até o artigo 184. A gente encontra também normas que se aplicam aos contratos na chamada parte geral das obrigações, que vão dos títulos 1, 2 e 3, e especialmente lá no título 4, que lida com o inadimplemento das obrigações. Depois a gente vai ver, posteriormente, em outras aulas, que a maior parte daquelas normas ali do título 4, que lida com o chamado inadimplemento das obrigações, são, na verdade, normas contratuais que se encontram formalmente fora da parte geral dos contratos do Código Civil. E, finalmente, a gente encontra também normas contratuais fora do Código Civil, especialmente dentro do Código de Defesa do Consumidor. É bom a gente alertar que o Código de Defesa do Consumidor ele regula não apenas aspectos contratuais ou normas que podem ser reconduzidas à parte geral dos contratos. Ele tem também normas de direito penal, normas de processo civil, processo penal, normas de direito administrativo. Então ele tem outros tipos de normas ali também, né, o Código de Defesa do Consumidor. Porém, é bom destacar que ele contém um grande número de normas que podem ser reconduzidas à parte geral dos contratos. Bem, então isso é tudo para a aula de hoje.